Salve, salve pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. O papo hoje é sobre áudio e hoje eu vou trazer aqui um comparativo que eu prometi lá no vídeo do BTR5 e do QDelic 5K, que é o comparativo direto entre os dois. Eu tenho que agradecer aqui ao Rafael Sual, que me emprestou aqui o QDelic 5K dele para esse comparativo e para o review do 5K. Vou agradecer mais uma vez, valeu demais, Sual, muito obrigado. E deixa o salve aí para ele nos comentários, que o Sual é um cara muito maneiro. Vamos uma visão geral então sobre os dois. O preço deles é bem próximo. O BTR5 ele está ali na casa de $100, $110 e o QDelic 5K não sai de $110 lá na Amazon americana. A vantagem do BTR5 é que você encontra no AliExpress, então é tranquilo de mandar para cá, e o QDelic você encontra só nos Estados Unidos, tem que passar ali por às vezes redirecionador, né? Importação, exportação, aquela coisa de importar coisas dos Estados Unidos que todo mundo sabe como é que é. Então acaba que o BTR5 é um pouco mais acessível. Os dois fazem mais ou menos a mesma coisa, funcionam como DAC Bluetooth ou DAC USB, também como amplificadores de fone de ouvido e eventualmente como pré-amplificador e até DAC de mesa, dependendo do caso. São dispositivos bastante versáteis, trazem uma riqueza de controles ali, de possibilidades entre os dois, só que o QDelic ele é mais focado em software, então ele tem um projeto um pouco mais interessante em termos de software e a Fio, como em grande parte dos seus equipamentos, deixa bastante a desejar nesse quesito e o software é meio, no mínimo mal feito, para falar o mínimo. Vamos falar então das diferenças construtivas entre o BTR5 e o QDelic. A caixa dos dois é bem diferente, do QDelic é simplesinha e a do BTR5 é mais chiquezinha e cheia de coisinha. Os dois. O BTR5 dá para ver que é bem maior que o QDelic, né? Em comprimento, mas o esquema de botões deles é bem diferente. Os dois têm as saídas balanceada e single-ended e a entrada USB-C. Bom, o BTR5 ele tem esse chassi todo em alumínio e tem os acabamentos em vidro, que é bem legal. O QDelic é mais simples, tem o acabamento em plástico. Ele é basicamente feito em plástico, um plástico de muito boa qualidade. E o clipe, que é feito em alumínio, que também é de boa qualidade. E aqui a gente tem o funcionamento dos botões. Os dois têm 4 botões, só que o esquema é bem diferente. O QDelic só tem o feedback por luminosidade, se o botão está funcionando. Já o BTR5 você tem essa telinha bacana, que eu particularmente gosto muito, que te dá um feedback do que está acontecendo com o equipamento. E aqui é o microfone de um, o microfone do outro. Então, no geral, eu prefiro um pouco o controle do BTR5, porque você tem um feedback do nível de volume, né? E alguns feedbacks na tela. Ela pode alterar algumas funções básicas, tipo mexer aqui no filtro. Você pode mudar a equalização. Você pode alterar o brilho do display, por exemplo, né? Então tem várias coisas aqui. Mudar o tipo da USB que você está ouvindo para passar para o USB 1.0, que fica mais versátil. Modo carro e modo de carregamento. Se ele vai ficar carregando pelo USB ou não. O ganho também você pode alterar. E aqui ele te informa qual é a versão do software. Eu acho que o BTR5, dependendo do uso, pode ser mais interessante por causa do feedback de algumas configurações, porque você não precisa estar plugado lá no aplicativo o tempo todo. Mas também vai muito de gosto a questão do design e tal. Eu acho legal o BTR5 trazer um case, porque você preserva um pouco, né, de arranhão, de tombo. O QDelic é mais cru, se cair no chão ou esbarrar, ele já pode marcar e detonar. No BTR5 é só trocar a capinha e tá novo, né? Ela protege relativamente bem. E o BTR5 tem o NFC, o QDelic não tem, mas eu particularmente não sinto muita falta, não. Vamos falar então agora das diferenças nas especificações técnicas entre o QDelic 5K e o BTR5. Os dois trazem o mesmo chip DAC, que é um ESS9218P, com 2 chips cada um para o circuito balanceado. E a diferença na potência do circuito single-ended para os dois não existe, são 80 mW, apesar de o QDelic ter um pouquinho mais de tensão na saída, né? Tensão nominal de 2 volts, esse aqui só de 1.8. E na balanceada, esse aqui é apontado como 240 mW e aqui 220. Na prática, eu achei que os dois têm basicamente a mesma potência, eu não vi diferença, então na prática podemos dizer que é a mesma coisa. E a diferença de tensão na balanceada do BTR5 é de 3.6 volts e do QDelic é de 4 volts. Os dois podem decodificar o mesmo tipo de arquivo Bluetooth, então eles têm codec para o LDAC, eles têm aptX, aptX HD, AAC, SBC e blá blá blá. Só que em PCM, o QDelic ele vai só
com arquivos até 96 kHz e 24 bits, e o DSD 256. Já o BTR5 ele vai com arquivos de até 384 kHz e 32 bits. Então ele aguenta assim, arquivos um pouquinho de uma resolução um pouco mais alta, mas também na prática não traz grandes diferenças. O sistema de volume dos dois é bem diferente. O BTR5 ele tem só 60 passos de volume. Se você ver aqui, eles são só 60 passos de volume. Se eu mexer aqui no controle de volume, ele vai até os 60, indo por um aqui. Já o QDelix, ele tem passos de meio dB, mas são tipo 130 passos mais ou menos que dá de meio dB em meio dB, que ele vai de mais 6 dB até acho que menos 120, não tenho certeza. Então ele tem um ajuste de volume muito mais fino do que o BTR5. E peso, os dois são consideravelmente diferentes. Eu trouxe até a balancinha aqui para a gente aferir. A gente tem aqui o BTR5 com case, com clipe, pesando 54 gramas praticamente, e o QDelix pesando somente 25 gramas, o que é incrível para um dispositivo tão competente. Além de tudo, o QDelix ele tem esse clipe aqui embutido, já o BTR5 você tem que pôr a capinha. Só que por um lado, essa capinha protege o BTR5 contra tombo, né? Dá uma certa proteção. Esse aqui não tem nenhuma proteção, então se ele cair, ele vai arranhar, vai acabar danificando a parte externa, e o BTR5 está de certa forma protegido pelo case. Os dois trabalham com Bluetooth 5.0. A bateria do BTR5 é um pouco maior, são 550 mAh, e o QDelix são 500. Só que a gestão de energia do QDelix é mais eficiente, então a bateria dele dura mais. O BTR5 ele tem mais ou menos ali 7 horas de duração, e o QDelix ele vai de 7 até tipo 20 horas, dependendo do jeito que você usa o software ali, de forma mais otimizada. As dimensões dele são claramente diferentes. Estou até com uma régua aqui para a gente aferir. O BTR5 tem mais ou menos 7 centímetros e o QDelix são só 5 centímetros e pouquinho, 5,2 centímetros. Então, em termos de espessura, é parecido também, levando em consideração o clipe. Então, o QDelix é realmente muito mais portátil do que o BTR5, apesar de eu achar o design do BTR5 um pouquinho mais bonito. Os dois têm 2 microfones embutidos em cada um, o QDelix aqui nesse buraquinho e o BTR5 aqui. E os dois também suportam microfone externo daqueles cabos, né, com microfone na entrada na saída de 3,5 milímetros. E o QDelix tem uma função muito interessante que é o Mic Pass-Through, que você consegue escutar o ambiente através do microfone do QDelix. Então você seleciona lá no app e ele te dá a opção de escutar o que está rolando no ambiente, como se fosse um noise cancelling invertido. Isso pode ser bem interessante para diversas ocasiões, eu achei uma funcionalidade bem legal. Além disso, o QDelix ele pode ser usado meio que como uma interface. Se você ligar um microfone aqui, ele consegue converter o sinal analógico para digital lá no computador, então é possível usá-lo também como interface. Já o BTR5 não, isso é uma limitação importante, porque ele não pode ser usado, por exemplo, com um headset para fazer uma reunião, alguma coisa, né, ou eventualmente jogar. Ele acaba não sendo muito adequado. O processador, o chip Bluetooth dos dois, os dois são da Qualcomm, só que são diferentes, e eu acredito que o QDelix é mais eficiente porque a gestão de energia é melhor e também o alcance dele, no geral, é bem melhor. E o que eles têm de diferença em termos de features? O QDelix ele tem o Auto EQ, que é um troço muito interessante, que você consegue trazer ali equalizações feitas automaticamente de acordo com o algoritmo através da resposta em frequência de alguns fones. Então tem lá assim, tem fone demais, deve ter mais de 1000 fones lá, que você pode equalizar para ficar mais ou menos parecido com o Harman. Isso é muito do caramba. Já o BTR5 ele não tem isso, o sistema de equalização dele e o app são bem fracos, porém ele tem um NFCzinho que você só encosta o celular aqui e já pode conectar. É interessante, não é tão útil assim na maior parte do tempo igual que o QDelix, mas é uma característica legal. Vamos então para as funcionalidades. A diferença fundamental do QDelix para o BTR5 é o app. O app da QDelix é espetacular. Eu falei detalhadamente no review, quem tiver curiosidade de dar uma olhada lá. E assim, é um aplicativo totalmente completo, tem tudo, tem equalização, você pode
limitar volume para não estragar fone, você pode personalizar aqui os botões, nossa, tem coisa demais. E o cara tá sempre evoluindo, é incrível. Sai atualização assim quase toda semana, com alguma coisinha, alguma melhoria, alguma coisa que o pessoal pediu e tal. Então realmente o QDelix é um dispositivo bem genial nesse sentido. Já o BTR5 não, a Fio parece que largou mão, não tá nem aí, sabe? E o aplicativo é porco, cheio de limitações. Por exemplo, você não pode usar a equalização através do LDAC, você tem que desabilitar para usar a equalização. Só naqueles codecs Bluetooth mais antigos, digamos assim, menos sofisticados. E também ele não suporta equalização via USB. Já o QDelix não está nem aí. Qualquer coisa tá valendo a DSP dele. Além de ter diversas outras opções de DSP, o Auto EQ e tal. E por outro lado, o que eu acho muito interessante no BTR5 é essa telinha que ele tem aqui, que você pode fazer certas configurações e ter o feedback delas sem precisar do celular. Então, se eu entrar no menu do BTR5 aqui, eu consigo mexer, por exemplo, em filtro, eu consigo mexer na equalização, eu consigo mexer na tela, consigo alterar o tipo de áudio USB, modo carro e tal, modo carregamento, ganho. Então, tem diversas coisas que você pode mexer aqui. Algumas coisas que você pode mexer no BTR5 com esse feedback da tela. E eu acho muito legal também o feedback do volume. Por quê? Porque às vezes você, sei lá, estava lá tocando um fone um pouco mais difícil e esqueceu de mexer no volume. E aí você vai ligar um fone muito sensível. Eu sempre dou uma mexida assim quando eu ligo para ver qual volume que está. Que eu já vou lá, ajusto e boa. Agora no QDelix, se você tem muitos fones, você pode eventualmente, inadvertidamente, ligar um fone muito sensível depois de ter ligado um mais pesadinho, e aí pode acabar ou danificando sua audição ou danificando o fone, né? Acho que pode não chegar a danificar o fone, mas sua audição também pode ser um troço meio chato. Então, essa é uma diferença que eu acho o BTR5 mais interessante nisso, mas nessa parte de DSP de aplicativo, o QDelix é basicamente impecável. Além disso, o QDelix ele atualiza o firmware diretamente pelo app. Você só conecta ele no app lá, se tiver algum firmware novo ele atualiza sozinho. Já o BTR5 você tem que conectar na USB, baixar um firmware lá, usar um aplicativo de transporte. É um troço que meio descabido hoje em dia. E a bateria, igual eu comentei anteriormente, do BTR5, apesar de ser maior, a gestão de energia do QDelix é muito superior e a bateria acaba durando muito mais de acordo com a configuração que você fizer nele ali. O Bluetooth do QDelix é um pouco mais competente, então ele aguenta ali tipo 2 metros a mais sem começar a picar. E o do BTR5 é um pouquinho pior, principalmente no LDAC. O LDAC do QDelix vai, sei lá, 2, 3 metros a mais do que o BTR5, já o BTR5 falha um pouco cedo demais. Mas enquanto estão perto do dispositivo ali, os dois têm uma estabilidade muito boa, transmissão muito, muito boa e limpa. Agora falando das diferenças sonoras entre os dois, quando os dois estão no modo flat, eu particularmente não consegui perceber diferenças objetivas, do tipo assim, eu vou pontuar que esse aqui tem mais isso, esse tem mais aquilo, nada, zero diferenças objetivas, principalmente os dois foram testados plugados via USB, então eu não pude perceber nada de diferença no som. Eles alcançam volumes ali parecidos, né, sem grandes distorções. Com intra-auriculares mais sensíveis é zero, não tem diferença, eu não consegui perceber nenhum tipo de diferença, nada mesmo. E com fones full size eu também não percebi diferença. E aí eu vou fazer um teste aqui, vou mostrar para vocês 3 fones diferentes que eu testei neles. Vai ser o Maze 99, o Beyerdynamic DT880 Edition e o Hi-Fi Ananda. São fones ali com diferentes transdutores e diferentes demandas. O Maze 99 é um fone dinâmico super fácil, o DT880 é um fone dinâmico difícil, e o Hi-Fi Ananda é um fone planar relativamente eficiente. Então eu vou colocar esses 3 aqui para tocar e depois comento sobre eles.
como deu para perceber aí na interposição das músicas, eu não pude perceber qualquer diferença entre os dois, mesmo nesses fones mais exigentes. Então eu acredito que o som deles seja igual, mas a questão da DSP no QDelix é realmente uma coisa absurda, porque você consegue transformar qualquer fone e jogar qualquer resposta em frequência nele praticamente. E a Auto EQ é muito legal para quem não tem experiência em equalizar. Então, equalizar não é um negócio tão simples assim, né? Você saber exatamente em qual frequência mexer, isso requer certos conhecimentos e também, às vezes, você ter um equipamento de medição para poder saber o que você quer mexer ali na resposta de frequência do fone. Então, o QDelix é muito espetacular para isso, então essa versatilidade dele e essa questão também do aplicativo que está sempre atualizando, né? A QDelix realmente se importa com o consumidor e o cliente deles. Já a Fio já lançou um BTR5 novo recentemente e esse aqui, com todas as falhas que ele tem, ficou esquecido, entendeu? Então, nesse aspecto, a Fio realmente é uma empresa que eu acho que não liga muito para os seus clientes, não está muito aí, que é só lançar produto atrás de produto e vender, apesar de bem acabado, bem feito e de bom gosto. O QDelix realmente é muito superior em diversos aspectos. Então, caminhando para a conclusão, eu acho que o QDelix é um dispositivo genial, muito bem feito, soa muito bem, muito competente. E o Fio BTR5 é muito bonito, muito bem feito, mas ele passa por limitações sérias, que são limitações de software e de atendimento ao cliente, que eu acho que a Fio realmente negligencia. O BTR5 tem esse feedback da tela que eu gosto bastante. Em termos de som, os dois são basicamente iguais, tirando a parte da DSP, mas o Fio BTR5 eu acho que ele tem essa telinha aqui que te dá um feedback de algumas coisas, você pode ter acesso a algumas configurações sem mexer no smartphone, eu particularmente acho isso interessante. Por outro lado, a versatilidade do QDelix é muito mais legal. Então, assim, entre os dois, acho que depende muito do perfil do usuário. Vai ter quem prefira o BTR5 e quem prefira o QDelix. Eu acho que quem gosta de DSP, que é um dispositivo super compacto, super competente e versátil além de tudo, e que vai ter um suporte legal ao consumidor, com certeza que o QDelix, porque custa a mesma coisa lá fora. Agora, se a pessoa curte um design legal, acha importante ter essa tela, não gosta muito de tirar o celular do bolso para mexer e não liga muito para DSP, não tem o hábito de equalizar fones, etc., aí o BTR5 pode ser sim uma opção muito interessante. Eu esqueci de mencionar sobre os botões deles. O QDelix ele tem esse botãozinho com um notch aqui e um botão liso, que é o botão de volume, e esse aqui é o botão de algumas configurações. Já o BTR5 tem essa configuração mais clássica aqui dos botões, e tem uma coisa interessante que você pode fazer com o QDelix, que é você pode apertar e segurar o botão de volume e ele vai abaixar ou diminuir o volume mais rapidamente. Já o BTR5, esse botão de volume é o mesmo botão para passar a faixa para frente e para trás. Então, se você apertar e segurar, ele vai passar a faixa em vez de baixar o volume. Então, se você quiser baixar o volume, você realmente tem que apertar 1 milhão de vezes, apertar ele 1 milhão de vezes para poder chegar no volume que você quer. E pode ser um pouco chato. Então, o QDelix tem inclusive essa vantagem também da usabilidade dos botões. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, dá um joinha. Quem não gostou, dedinho para baixo, mas me fala por que da próxima vez para eu melhorar. E quem está curtindo o trabalho, se inscreve no canal. Um abração, até a próxima e valeu!